E a reforma tributária, proposta pelo governo Lula, foi aprovada com ampla maioria em 2 turnos nesta semana. O que essa proposta nos reserva para os próximos meses, Tiago? Olha, Marcelo, estamos todos no mesmo barco, então a gente espera que tudo seja positivo, mas as análises mostram o contrário. De acordo com economistas e especialistas que não têm vínculo político nem com a direita nem com a esquerda, os mais céticos, A proposta do PT trata-se de uma estratégia clara de destruição e a aplicação mal feita do imposto único poderá resultar na quebra do país em 6 meses. Amenizado, claro, pela grande mídia e parte da imprensa militante, que recebe verba do governo federal e muitas têm medo da crítica em detrimento da redução da verba, o aumento de impostos que se espera com o resultado de uma eventual aprovação da PEC no Senado, que propõe uma reforma do sistema tributário, é visto apenas como a ponta do iceberg por diversos especialistas. Juristas, políticos e economistas têm alertado para flagrantes de inconstitucionalidades presentes na parte conhecida do texto, que foi aprovada na Câmara depois da já costumeira liberação milionária de emendas por parte do governo Lula. Aliás, a semelhança do mensalão à liberação de dinheiro para parlamentares tem sido a principal moeda de troca de Lula para conseguir apoio do Congresso. Nos bastidores, chega-se a cogitar que o aumento de impostos poderá ultrapassar o patamar dos 450%, em setores vitais, como, por exemplo, o agronegócio e a indústria. Apesar de o relator da proposta, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas, ter incluído medidas como a isenção de impostos sobre itens da cesta básica, com o claro intuito de mobilizar aí a opinião pública, outra grande crítica à base da proposta, segundo especialistas, continua temerária pelo fato de centralizar a arrecadação na União, tirar a autonomia de estados e municípios e fomentar um processo de secessão, ou seja, de ainda uma maior separação dos estados. A proposta foi aprovada em primeiro turno por 382 votos contra 118 e 375 contra 113 no segundo processo de votação, no segundo momento. O mínimo necessário era 308, então por isso que a gente fala que foi aprovada com ampla maioria. Só para vocês terem ideia de emendas liberadas para aprovação dessa reforma tributária, foram liberados mais de 5,3 bilhões de reais. A maioria desse dinheiro, dessas emendas, foi para o Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está furioso com isso, e do Progressistas, que a base do relator e também da presidência da Câmara. Apoio de quem? Tarcísio, que está nessa situação, o governador de São Paulo, nessa reforma tributária, ele está no 95% com Lula e apenas 5% com Bolsonaro. Inclusive, no evento essa semana do partido da base de oposição, ele foi vaiado como traidor. E essa proposta, Marcelo e audiência, é muito esperada. A gente falou aqui essa semana, se eu não me engano, na quarta-feira, que há pelo menos 35 anos o brasileiro, o empreendedor, o gerador de empregos e renda, espera que essa reforma aconteça. E ela vem agora de uma forma muito rápida, apesar de uma carta, os empresários dizerem que ela foi muito amplamente debatida, isso não ocorreu, isso é uma inverdade. Houve sim uma manipulação para que a reforma aos moldes do governo Lula passasse na Câmara dos Deputados e agora vai para a votação no Senado. Não houve uma ampla discussão com a sociedade, até porque se houvesse, não aconteceria o que aconteceu essa semana, de uma demandada de prefeitos e governadores irem a Brasília pressionar para que entendam essa reforma, porque eles não foram consultados. E ela propõe o seguinte, uma união do IPI, do PIS e do COFINS, que são impostos federais, assim como a junção do ICMS e do ISS, que são impostos estaduais e municipais. Com esse calhamaço de impostos,
vai se criar duas divisões. O IBS, que é um imposto que vai ser controlado pela União, e o CBS, que é o imposto que vai ser controlado pela União, e o IBS, que é o imposto que vai ser controlado pelos estados e pelos municípios, que na verdade são os famosos IVAs, Imposto de Valor Agregado. Os analistas, baseado no texto do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, entendem que, se tudo for aplicado conforme está no texto aprovado por ampla maioria dos deputados na Câmara, nós vamos ter uma alíquota unificada de 25%, o que é inviável para o Brasil de hoje. Falando aí em itens como arroz, feijão, óleo, que são itens que são tabelados até mesmo por preços internacionais. Então, a aplicabilidade dessa taxa, dessa alíquota de 25%, segundo os especialistas de mercado, é impossível. Então, algo errado não está certo, né, usando o trocadilho. Fora isso, a gente tem uma concentração maior ainda de concentração de arrecadação em Brasília, fazendo com que os prefeitos e os governadores cada vez mais tenham que ir à capital federal passar o pires para pedir verba, né? O famoso toma lá da cá. Eu te dou aqui uma emenda parlamentar, uma verba para uma determinada demanda da sua região, mas depois, no período eleitoral, eles vêm bater no ombrinho, né? Pedir para que aquela base trabalhe para deputado X, senador Y, governador Z e por aí vai. Então, é o modus operandi de fazer o sistema cada vez mais ser necessário Brasília, é o mais Brasília e menos Brasil, enquanto a gente caminha, ou pelo menos se trabalha, para um processo diferenciado. E além disso, tem a falta de entendimento da distribuição de recursos no país. Para vocês terem uma ideia, Marcelo e audiência, olha o absurdo. Rio Grande do Sul, sabe quanto que o Rio Grande do Sul enviou em 2021 de impostos para a União? 57,4 bilhões de reais. Sabe quanto que voltou para lá com infraestrutura? 13,3 bilhões, ou seja, um saldo negativo de 44%. Santa Catarina enviou mais, 71,6 bilhões de reais de impostos arrecadados no estado que foram para Brasília. O estado recebeu apenas 11,6% desse montante enviado. Em contrapartida, 15 estados da região Norte e Nordeste, esses números são ainda maiores. Eu até não trouxe aqui, mas São Paulo, o déficit de envio para investimento ultrapassa 200%. Ou seja, isso em 2021, e não é quem era o presidente, era o Jair Bolsonaro, que tinha o poder de levar uma proposta de reforma para a Câmara ou Senado, só que não tinha clima, ele não tinha o poder que o Lula está tendo hoje, até porque se ele fizesse isso, distribui aí 5,3 bilhões de emendas, talvez o TSE ou o STF viria em cima, né, perguntar como que estava sendo feita essa distribuição aí de recursos. Um Brasil no modus operandi desse, a gente traz aquela análise que eu falei no começo, que estamos todos no mesmo barco, nós torcemos para que tudo dê certo. Mas com esses dados, com essas informações e com a análise dos especialistas, é um cenário mais catastrófico do que benéfico para a economia brasileira. A gente vai aguardar.